Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio e hoje com um tema bastante interessante. Vamos falar um pouquinho sobre saúde mental e gestão profissional, tá? Antes de apresentar ela, que é psicóloga, neurocientista, escritora, e ela vai dar aí mais detalhes, né, do que ela faz na vida profissional dela. Vamos mandar um abraço para os nossos amigos patrocinadores, Mangueira Autopeças, AC Mercantil, Confraria da Pizza do Geisel, Meus Mimos, Laços e Tiras personalizado. E é com muita alegria, com muita satisfação que trazemos para esse episódio Jaiana Ventura. Seja muito bem-vinda, meu anjo. Muito obrigada a todos. Isso. Se apresenta para os nossos convidados. A gente já sabe que além de psicóloga, neurocientista, olha que chique, neurocientista. Olha o impacto que causa na vida de uma pessoa. Estudem. Neurocientista e escritora, pode completar. Espero que vocês estejam verdadeiramente bem. Para mim é uma grande satisfação antes de me apresentar, dizer isso para vocês, que eu estou muito feliz, eu me sinto muito honrada em estar aqui nesse momento, nesse início desse grande projeto. Eu acredito muito nas pessoas que têm como missão de vida transformar outras vidas a partir da sua arte, a partir daquilo que se propõe fazer. Bom, meu nome é Jaiana, mas pode me chamar de Jai. A gente está aqui em casa, né? No sofá, a gente está aqui para conversar. E a minha carreira profissional, ela se dá a partir do meu início na psicologia, já há mais de 10 anos que eu sou formada. A minha área de atuação são principalmente com adultos, com idosos e uma abordagem que se chama TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Nesses últimos anos, inclusive, depois da pandemia, eu comecei a fazer parte das redes sociais de maneira mais intensiva, onde, inclusive, me segue lá, né? @JaianaVentura, aproveita, me segue. Tem o YouTube também, assim, ó, a gente é vizinho. Então, aproveita, ó, me curte lá, se inscreve no meu canal também. E eu tenho produzido conteúdo também, principalmente voltado para estudantes e profissionais da área de psicologia. Porque a minha missão mesmo é transformar os psicólogos da maneira mais completa possível. Então, geralmente é esse conteúdo que atualmente eu tenho divulgado, que eu tenho produzido. A minha formação em neurociência, né, que você estava chamando de chique, né, aí elegante, estudem, se deu desde do meu mestrado especificamente, que foi em neurociências, aqui na UFPB, em João Pessoa, neurociência cognitiva e comportamento. E desde então tenho estudado bastante sobre o cérebro, sobre a maneira como a gente se comporta, como a gente se sente e como é que a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida em geral. Essa é a minha proposta de vida, a minha proposta de trabalho e ainda bem que vocês estão aqui para que a gente possa levar esse conteúdo para mais pessoas, elas conhecerem sobre esse assunto. Que bacana. Então, assim, para a gente abrir as portas, qual a importância da psicologia? Psicologia ela é uma profissão relativamente nova, então a gente percebe o quanto que ela precisa ainda ser conhecida e falar sobre ela é a gente falar sobre saúde mental. E o que é a saúde mental? É a gente entender que várias áreas da nossa vida elas precisam estar no equilíbrio desse bem-estar. Um deles é o psicológico, especificamente, falar sobre as emoções. A psicologia ela vem como uma profissão, uma ciência que estuda tudo isso. Estuda por que você fica com raiva em determinadas situações, por que a gente se mantém em relacionamentos abusivos, por exemplo, por que nós temos uma tendência a ter pensamentos mais negativos. Então, a psicologia ela entende tudo isso. A partir da compreensão de cada paciente, de cada pessoa, a gente vai mesclando esses conteúdos do que a ciência propõe e qual análise a gente faz do nosso paciente, tentando entendê-lo e assim intervir naquilo que está trazendo prejuízo para ele. Essa é a grande sacada, a gente entender onde é que está o prejuízo, o comprometimento e assim ajudar a pessoa a lidar melhor de um jeito mais funcional. Então, a gente estava até conversando antes, né? Se a gente fosse fazer a comparação com a fisioterapia, por exemplo, vocês vão estar ajudando a pessoa a ter uma mobilidade melhor. Me corrija se eu estiver errado, tá? Uma mobilidade melhor, uma marcha melhor e assim ela voltar a ter independência, né? Essa autonomia para fazer, por exemplo, as atividades de vida diária.
Na psicologia a gente também faz isso, só que não é tão visível assim, a gente não vê a pessoa melhorando muitas vezes a olho nu, porque é tudo mais internamente. Apesar da gente entender a partir de expressões faciais que a pessoa está se sentindo melhor do que antes, por exemplo, mas é um processo muito mais interno e mais demorado, né? Então, a psicologia ela se faz necessária, principalmente para as pessoas que estão em sofrimento em relação a diversos aspectos da sua vida, seja em relação à perda de algum ente querido, perda de emprego, né? O nascimento de um filho pode causar uma depressão pós-parto. Então, existe uma série de contextos que a psicologia pode estar atuando e a grande missão é essa: trazer qualidade de vida, promover essa saúde e prevenir tudo aquilo que a gente puder em relação a possibilidades dessa pessoa ter um prejuízo clinicamente significativo, como a gente diz. Entendi, bacana. É, você já pegou um pouquinho aí o que é saúde mental, né? Porque eu já iria lhe perguntar, então, o que seria saúde mental, tá? Mas existe a diferença entre o transtorno, né? O transtorno mental e a doença mental, ou é significativamente a mesma coisa? É uma pergunta muito importante, mas só complementando definição de saúde mental, quando a gente fala da Organização Mundial de Saúde, estamos nos referindo a questões biológicas, psicológicas, sociais e espirituais também. Esse bem-estar completo. A gente sabe que é meio utópico a gente alcançar um bem-estar completo em todas essas áreas, mas quanto mais próximo a gente puder chegar disso, melhor. Quando falamos em transtorno mental, preferimos ou prefere se chamar desse jeito por conta do próprio estigma que nós temos em relação às doenças mentais. Se a gente for lá ao longo da história, e independentemente de quem está nos assistindo, se é formado, se é estudante, etc., a gente sempre ouviu falar de pessoas loucas, de pessoas doidas, de pessoas que não batem bem da cabeça. Historicamente, a gente sempre teve um estigma de loucura de uma maneira muito forte. Então, diante disso, desde quando a medicina foi avançando e entendendo que não eram espíritos ruins, não eram nada que era além de uma desorganização mental que estávamos falando. E transtorno, esse termo transtorno mental se vem muito por isso, porque a gente quer diminuir esse estigma, porque quando a gente fala também doença, a gente entende várias etapas daquilo. Então, doença, eu consigo entender o que foi a origem daquilo, quando a gente se refere ao próprio prognóstico da doença, e transtorno, a gente não sabe qual é a origem. Na verdade, a gente diz que essa parte etiológica, né, que é a origem do transtorno, é multifatorial. Então, a gente não sabe. Tem aspectos da genética? Sim. Tem aspectos sociais? Sim. Tem aspectos da interpretação pessoal? Também. Não tem um único fator que cause um transtorno. Então, a gente chama de transtorno e não doença, porque na doença a gente sabe a origem, a gente entende todo um processo de desenrolar daquela informação, né? Por exemplo, a doença... Qual é a doença? A doença é a doença. Mas é isso, a gente chama de transtorno mental, e o certo é transtorno mental mesmo, não é doença mental, apesar de que a gente vê que alguns médicos eles preferem chamar de doença mental, na minha opinião, seja por questão de generalizar, já que tratam de doenças a todo momento, né? Então chamam de doença mental, mas o correto seria transtorno. Certo. E eu acho interessante a psicologia porque a gente pode trabalhar multi, como pode trabalhar inter, né? Exato. Disciplinar. E casos, como sou fisioterapeuta, já houve casos de ir né, à procura do colega da psicologia para ir junto comigo ao paciente, porque houve a necessidade do colega estar ali próximo a mim, porque eu costumo dizer o seguinte: eu dou apoio moral. Apesar de apoio moral, né, de certa grosseiramente falando, a gente dá. Mas apoio psicológico, ajuda psicológica, aí eu digo que não sei se é certo ou correto o que eu estou falando. O colega da psicologia.
Então a gente anda muito ali junto, porque quando a gente identifica que o paciente não está bem emocionalmente ou fisicamente transmitindo algo, a gente chama o colega vai lá, numa conversa, a gente deixa sozinho, daqui a pouco não quer fazer a físio, já chama a gente para fazer a físio. Acho bacana o andar junto da psicologia com a fisioterapia. Isso, não só com a físio, com tudo, porque nós não somos separados. Essa ideia de mente e corpo separado já venceu há muito tempo. Então, eu acho que você vê na sua prática, né, enquanto fisioterapeuta, que quando a pessoa tem uma visão mais positiva, ela consegue fluir melhor até na própria evolução, né, do trabalho que você está fazendo. A gente tem que estar trabalhando muito junto e entendendo cada um qual é o seu objeto de estudo, o que é que você está fazendo, para nem eu entrar no que você está fazendo e nem você entrar. A gente trabalha junto, a gente não trabalha um dentro do outro, né? Entendido. Porque isso termina atrapalhando, né? Então, eu acho que eu posso fazer mais do que um fisioterapeuta, mas a minha formação é em psicologia. Então, o problema se dá em muitos processos de equipes porque a gente não sabe, primeiro, o que a gente está fazendo, a gente não entende o que o outro está fazendo e a gente fica, muitas vezes, com problema de comunicação e esquecendo o paciente que devia ser o ponto principal. Né? Então, eu posso até, talvez, dizer que você pode dizer apoio psicológico, eu não vejo problema, não. Eu vejo que é o que vocês e a gente faz em várias situações. Agora, intervenção psicológica, aí sim, aí já é outra coisa. Né? Então, o seu apoio moral é muito importante, né? Que não deixa de ser um apoio psicológico também. Então, continue. Ah, olha aí, gente, tá vendo? Eu estava correto. Teria como você explicar a gente, tipo, é, um fator nisso? Deixa eu filar aqui, eu vou filar, gente. Eu vou File. filar, porque foram tanta coisa assim que queria perguntar. Então, quais seriam os principais transtornos mentais, né? Assim, é, como é que eu posso explicar? Tem um índice maior de, de, de tal transtorno para Tem sim. outro, o que interfere de um para o outro, mais ou menos isso. Tem sim. Se eu pudesse, eu passava o dia inteiro falando sobre isso. É um tema que eu realmente gosto bastante. Atualmente, a gente tem como principais transtornos depressivos, que um deles é a própria depressão, que a gente comumente fala, os transtornos de ansiedade, e não é um transtorno, mas um dos elementos que são mais preocupantes, comportamentos são mais preocupantes diante da realidade que a gente tem hoje, de acordo com a própria OMS, é a questão relacionada a suicídio. Pode ser, esse comportamento pode acontecer em qualquer um dos transtornos. A gente tem evidenciado mais a prevalência em pacientes com diagnóstico de transtornos depressivos, mas é algo que a gente precisa prestar realmente atenção. Atualmente, a classificação psiquiátrica americana, que é o DSM, tem mais de 300 transtornos catalogados. Então, eles são divididos em várias classes. Né? A gente acha que, fulano não quer se levantar da cama, passou 2 dias, mas já está bem. Isso é um transtorno? Depende. Porque não é aquele fato, aquele dia específico. Você tem que analisar para se tornar transtorno, você tem que analisar se aquilo, todos aqueles sintomas estão acontecendo em que período? Há quanto tempo? Há 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano? Outra questão que é importante, está trazendo prejuízo para a sua vida? A sua vida na área pessoal, profissional, está sendo, como a gente chama, clinicamente significativo esse prejuízo? Está acontecendo porque tomou algum medicamento, alguma substância, fez uso de drogas? O que está acontecendo? Não dá para a gente olhar para uma pessoa e dizer assim, fulano tem um transtorno. A gente precisa fazer toda essa análise. Né? Então, a OMS, quando ela faz todos os seus estudos mundiais, trazendo essas informações, é para, primeiramente, alertar a população. Inclusive, saiu no ano passado um estudo mundial que foi feito, até inclusive entrando no ano de pandemia, que mais de 1 bilhão de pessoas têm diagnóstico de transtorno mental. Isso foi publicado em junho do ano passado, 2022. Imagine como é que a gente está hoje. Depois de ter passado por 2 anos de pandemia, né? Exatamente.
Então, assim, os índices estão cada vez maiores. Primeiro, porque as pessoas estão buscando mais ajuda, estão buscando mais tratamento, sim. Segundo, o ambiente, os fatores estressantes, os fatores de risco estão cada vez piores. E a gente precisa entender que quanto mais alarmante também são esses números, existe uma grande probabilidade desses números embasarem as intervenções, né, as políticas, seja no caráter público ou em relação à questão privada, né? Os recursos eles vão se moldando por conta desses índices, dessas prevalências estatísticas. Então, o que a gente mais vê hoje é relacionado a isso, a transtornos depressivos, transtornos ansiosos, comportamentos de suicídio, né, suicídia, e comportamentos autolesivos, mas não suicidas, né, que são pessoas que, por exemplo, elas se cortam, né, e aí pode estar atrelado a algum transtorno, sim, ou a algum episódio que está acontecendo exatamente agora. Bacana. Eu acho que você tocou num ponto a questão do suicídio, né? Como teve uma alta muito expressante de pessoas e muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo assim, ah, se matou por besteira, mas a gente não sabe a trajetória daquela pessoa lá atrás, Uhum. né? Tem um ditado popular, a gente não sabe, só sabe onde o sapato aperta quem usa, né? Então, ter muito cuidado quando a gente for referir a uma pessoa dessa forma, por uma questão de ansiedade, por uma questão, como você disse, né? Que tem os que cortam. Se automutilam, mas não são suicidas. Não Isso. tem essas tentativas de suicídio. Teve até um tempo, saiu uma reportagem sobre uma brincadeira da baleia, né? Isso. Que incentivando as pessoas a se cortarem, Isso. né? Então, assim, do mesmo jeito que a internet hoje traz muita informação conturbada, mas também traz muita informação boa, né? Muita gente, muito profissionais, principalmente da área de saúde, está pegando essa ferramenta para estar sempre alertando a sociedade, né? Mas eu acho bacana. Olha, amando, amando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois a gente vai entrar nessa parte, porque assim, quando a gente pensou em convidar você, aí foram surgindo alguns questionamentos, como o transtorno de ansiedade, que você Sim. já mencionou, a questão do que é a depressão, a possível causa, né? Mas Deixa como... eu só falar uma coisa. Diga. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, às vezes as pessoas podem até se confundir. Porque ansiedade, todos nós temos. Ansiedade é uma emoção que ela é natural, ela é esperada que o ser humano tenha. Se torna transtorno a partir do momento que a minha ansiedade ela é excessiva, exagerada, e quando isso vai acontecendo há algum tempo. Não é porque você teve um episódio que significa que você tem um transtorno de ansiedade ou um outro transtorno qualquer. Então é importante a gente se lembrar disso, que o transtorno de ansiedade, ele só se configura quando ele tem o paciente atinge lá os critérios que são necessários. Só para a gente fazer essa diferenciação que existe o natural, o esperado e o patológico. Olha aí, gente, tá vendo? Estava na hora de trazer alguém da saúde, meu Deus. É, e como a gente pode identificar, né? Tipo, um familiar, um amigo que está passando por uma situação difícil, porque hoje eu acho que brincadeiras, acho que muitos nomes eles já estão até saindo, né, de dicionários, tipo, ah, são doidos, são loucos, são retardados, né? Falando assim, ah, tá sendo grosseiro, tá sendo estúpido. Mas antigamente as pessoas brincavam, né? Um fazia uma palhaçada, um negócio, sai doido. Ai, parece que é tabacudo, alguma coisa, né, nesse tipo. Então, como a gente pode, assim, identificar e tentar ajudar, encaminhando, levando para um profissional da saúde da psicologia? Uma coisa importante é a gente entender, primeiro, o contexto que está acontecendo, né? Esse tipo de brincadeira, se de fato é uma brincadeira, porque quando você falou tabacudo, eu me lembrei do pessoal de Pernambuco, né? Então, se tornou uma gíria, Gíria. né? Então, é a gente entender qual é o contexto que está acontecendo, qual é a intenção do meu comportamento em estar chamando fulano daquela maneira. Então, uma coisa que é importante é que a ideia é que ao longo do tempo a nossa sociedade ela vá melhorando e isso vá fazendo com que a gente
tenha mais conhecimento sobre o processo de deixar de ser preconceituoso. Eu ia fazer uma frase aqui bem bonita, mas a ideia é essa, que a gente entenda que muitos preconceitos, muitos estereótipos, a estigmatização em relação à área da saúde mental ainda é muito grande. Então, o conhecimento, por exemplo, a gente está aqui conversando sobre isso para vocês que estão em casa ou no celular, no trânsito, onde vocês estiverem, entender que falar sobre saúde mental não quer dizer que a gente está falando sobre loucura. Falar sobre transtorno mental também não quer dizer que a gente está falando sobre loucura. Então, os termos que a gente está deixando de usar, que bom, estava na hora disso acontecer. Quando eu mencionei essa última classificação que foi publicada no ano passado, de mais de 300 transtornos, a própria formatação do DSM já vem com dando importância a aspectos da cultura sobre raça, essa questão relacionada a racismo, a tudo isso, porque isso interfere diretamente ao sofrimento mental. Então, se você vive em um contexto em que você é o tempo todo mexido em relação à sua imagem, em relação a quem você é, ou sua família, etc., isso invade diretamente os aspectos da sua interpretação da realidade. Então, o que a gente pode fazer quando a gente identificar que tem alguém da nossa família ou algum colega que está sofrendo o que a gente também entende como bullying? Porque isso pode levar, sim, a um adoecimento mental. Não estou dizendo que diretamente a um transtorno, mas a um adoecimento. É diferente, tá? Então, primeiramente é sentar e conversar com a pessoa, sem julgar, validando o que ela sente. Porque eu sentar aqui e ouvir assim, como é que tu tá? Como é que estão acontecendo as coisas? Escuta essa pessoa, porque o que está faltando hoje em dia, sabe o que é? A gente sentar e se ouvir. Escuta aquela pessoa e aí você vai falando sobre a importância dela se cuidar. E uma das formas de se cuidar, por exemplo, é cuidando da mente. Né? Então, eu acho que vai muito por aí. Primeiro, nós mesmos, nesse processo de transformação, a gente se policiar em relação à maneira como a gente fala, que sem querer a gente vai falando de um jeito preconceituoso, bem de maneira discriminativa mesmo. Discriminativa, tá certo isso? Discriminatória? É um negócio desse, vocês entenderam, né? Então, é algo que a gente pode começar daí, de nós. O segundo ponto é realmente escutar o outro, perceber o outro de uma maneira que não seja julgando. Você está se sentindo desse jeito, não é errado você se sentir assim, mas vamos intervir para ver se dá para você se sentir melhor? Eu acho que é por aí. Bacana. Então, assim, a gente vai pegar esses ganchos que você nos deu, questão da ansiedade, a depressão, tá? Transtorno afetivo bipolar. O que seria transtorno afetivo bipolar? Pois é. Transtorno afetivo bipolar, na verdade, na classificação mesmo, a gente chama de transtorno bipolar. Né? A gente chama de afetivo porque é um dos tipos de transtorno. Na outra classificação, transtornos de humor. Então, por isso que a gente chama afetivo. Estão apontando para mim, mas pode continuar, tá certo? Mas, ó, isso aqui é um bullying que estão fazendo com você. E aí, eu não sei, eu posso falar tudo que eu quiser aqui no podcast? Fica à vontade. Tudo mesmo? Estou autorizado pela produção? Tá. Pronto. Eu tive o diagnóstico de transtorno bipolar ano passado. Isso nem meus queridos sabiam. Foi em outubro. Nem você sabia, estava olhando com os olhos desse tamanho. E pra gente desmistificar um pouco, tome uma água lá. Tomar uma água. É porque apontaram e eu fiquei nervoso. Eu falei, meu Deus, ela vai me diagnosticar ao vivo mesmo, assim, na lata. Meu Deus. Não, a gente não faz isso não. Mas eu tive o diagnóstico. Ter um diagnóstico de transtorno mental não invalida o nosso profissionalismo, não quer dizer que a gente tem uma vida ruim, quer dizer que a gente tem uma desordem neuroquímica. O que quer dizer, antes de explicar o que é o bipolar ou o transtorno bipolar? Todos os transtornos mentais, eles têm ligação direta com o que está acontecendo no nosso cérebro. Então, o que está acontecendo lá? Comunicação entre neurônios. E nos neurônios, eles se comunicam a partir de neurotransmissores. Só que o que acontece? Às vezes, esses neurotransmissores vão para os lugares errados, ou então nem são produzidos. E aí, o medicamento, por exemplo, vai lá e repõe, ou vai lá e organiza.
De uma maneira bem simples, é assim que acontece. Então, o transtorno bipolar, ele se refere a um dos transtornos de humor, que também tá sendo bem prevalente. E é muito difícil de ser identificado. Por quê? Ele se confunde com depressão. O transtorno bipolar, porque são dois polos. É um polo depressivo e um polo que a gente chama de maníaco ou hipomaníaco. Que nada mais é o quê? Que uma euforia, uma alegria, um momento assim de agitação, muitas vezes as pessoas podem se comprometer em relação à questão financeira, vão lá e compram 3, 4, 10 carros, se possível, né? Outras pessoas têm questões com relação sexual com 15 parceiros, não ao mesmo tempo, quer dizer, pode acontecer, né? Mas vários. Então, no meu caso, o que acontecia? Eu tinha esses picos de euforia e eu começava a trabalhar muito. Eu trabalhava, não dormia. Então, com cada pessoa acontece de uma forma. Então, para algumas são bem mais prejudiciais, porque você ter, por exemplo, comprar 10 carros ou se relacionar com 15 pessoas, isso aí é um fator de risco gigantesco. No meu caso, acontecia muito isso, né? Então, o bipolar se refere a esses grandes momentos. Só que todas as pessoas que têm diagnóstico de transtorno bipolar são diferentes, assim como os outros transtornos também, e assim como nós que estamos aqui. E aí, como é que a gente identifica, geralmente, o transtorno bipolar? As pessoas que têm transtorno bipolar, elas não buscam ajuda diretamente, ou se buscam é porque nos momentos que tem o polo depressivo, elas não conseguem fazer as coisas, que era o meu caso. Porque eu tinha momentos que eu trabalhava muito, aí de repente eu não conseguia trabalhar mais. E assim, eu não, doutor, mas eu não estou me sentindo muito bem. Eu produzo, mas não é o que eu produzo sempre. Então eu pensei que eu tinha o quê? Episódios depressivos durante muitos anos. Até eu entender esses picos dessa euforia, de impulsividade. Então, a bipolaridade, a gente até brinca, né? Eita, fulano tá bem, mas outra hora tá mal. Não é assim. Pode acontecer? Pode. E aí a gente entender que existem ciclos, as ciclagens, né? Quando tem essa euforia, esses aspectos mesmo, quando eu estava falando dessa alegria, tal, dessa impulsividade. Mas, hoje em dia, é isso que mais que acontece. A confusão para dar o diagnóstico é porque se mistura muito com a depressão. E quando a pessoa está bem, ela não tem problema, porque eu estou bem. Não, eu estou bem aqui, estou conversando com você, eu estou brincando, estou trabalhando, estou fazendo várias coisas. Então, não se vê o problema. Então, aí acaba entendendo que é o jeito da pessoa ser. Então, o jeito da pessoa é assim, ela é feliz, ela é alegre. A grande sacada que transforma o diagnóstico de transtorno bipolar ao invés de depressão é que no transtorno bipolar a gente tem a presença dessa mania ou hipomania. E para a gente saber se é o jeito da pessoa, ou se é uma mania ou hipomania, a gente tem que analisar com muita clareza. Então, quando a gente fala assim, come, como é que eu, compulsivamente, né? Acho que eu me enquadro nessa situação. Pode ser. A produção. Parou a brincadeira? Eu perdi até a minha linha de raciocínio agora. Não, é porque, segundo eles, eu tô bem. De repente, sabe aquela série Visão. Como é o nome do. Visão da. Nunca vi, não, mas já ouvi falar do nome, assim. É Sério? que ela tá bem, aí ela tem uma visão, aí ela para. Tu é Raven? Não, aí meio que disseram, sabe? Porque diz que eu sou muito bipolar. Uma hora eu tô muito cara fechada, aí do nada, e alegre demais, alguma coisa do tipo. Mas quando a gente puxando para ansiedade, isso pode repercutir na alimentação, Pode. com uma questão de ansiedade. Pode também. Pode também, porque, mais uma vez, para a gente dar algum diagnóstico ou para a gente perceber que existe, de fato, um problema ali instaurado, é analisar todo o contexto. Então, tá acontecendo alguns episódios de compulsão alimentar, o que aconteceu, tipo, o que seria um gatilho? Tem gatilho?
que a gente chama de fator desencadeante? Existe alguma coisa que está provocando aquele comportamento? Porque a compulsão alimentar, ela é um comportamento que a gente está tendo ali frente a um estímulo, porque pode ser compulsão, por exemplo, por sexo, por jogo, por qualquer outra coisa. Então, é entender, é compulsão alimentar mesmo? Porque se for, a gente está falando de outro aspecto, que seria o transtorno obsessivo compulsivo. E aí é esse comportamento que repetitivo. Então, compulsão alimentar também é um tipo de toque. Meu Deus. E agora? Não, eu não estou dando seu Não, eu diagnóstico. sei, é porque eu fiquei. Ó, produção. Estão dizendo aqui que ela já diagnosticou 4 aqui. Então, Não, é não. porque assim, acontece muito, vamos dizer, tá muito corrido, tá um dia muito estressante. Então, eu como e como assim, desenfreado mesmo, que quanto mais eu como, não tira aquela, eu sinto mais ânsia de fome, né? Ela não mata a minha fome, Uhum. né? Aí tipo, querendo ou não chega a prejudicar, né? Sim. Porque se tiver oportunidade, é massa, é coxinha, é fritura, é muita gordura, é muito refrigerante. Que quando você tem uma vida bastante corrida, por exemplo, eu não sou muito de estar comendo uma fruta, comer legumes, uma salada muito bonita. Não sou nada disso. Então, nesses picos de estresse, então, quero coxinha, quero pastel, pizza. Porque o cérebro da gente não vai assim, no meio do auge do estresse, da ansiedade. Ai, que vontade de salada. Um suquinho de laranja sem açúcar. Não vai fazer isso, porque o cérebro da gente aprendeu por conta dos seus hábitos de vida que açúcar deixa você melhor. Que gordura também, carboidrato. Então, isso é não somente pelo seu hábito de vida, mas historicamente, evolutivamente. A gente tá para sobreviver, o que a gente precisa? Se alimentar. E de uma forma que eu não sei se eu vou conseguir comida em breve. Então, quando a gente tem um caso de um paciente que relata isso para a gente, que você está relatando, a gente precisa analisar qual é como é que esse hábito se instalou, como é que você está fazendo para manter esse hábito, porque o ponto que pode gerar, diante desse contexto, é realmente prejudicar a sua vida, não somente na questão das taxas de colesterol, não sei o que e tal, mas isso realmente se transformar em algo muito prejudicial. Nem sempre o que é muito prejudicial vai se transformar ou ter um diagnóstico, um nome em si. Mas você está percebendo isso ao longo da vida. Então, não é melhor a gente se cuidar antes de que as coisas piorem? E nem sempre, quando a gente está nesse auge do estresse, da ansiedade, a gente consegue fazer isso sozinho. Então, apoio da sua rede, né, das pessoas, ao invés de ficarem apontando, dizer assim, olha, toma aqui uma aguinha, né? Botar aqui uva ao invés como é o nome disso? Amendoim. Amendoim até que é bom, né? Mas esse negócio. Então, as pessoas que você ama, até a gente chegar num ponto de realmente necessitar de profissionais e que podem te ajudar. O que acontece muito que eu vejo são pessoas indo por atalhos. Que seria o quê? Ah, eu quero inibir minha fome porque eu não quero comer essas coisas, eu quero perder peso, aí vai direto para o uso de medicamentos, por exemplo, ao invés de fazer toda uma mudança comportamental. O psicólogo também ajuda, porque a gente não trabalha com comportamento. Então, é entender o que está mantendo seus comportamentos desse jeito e como você pode modificá-los de uma maneira que torne a sua vida mais saudável. Porque a gente quando fala, né, até com algum colega fala, eu tomei fluoxetina, é maravilhoso, resolve todos, tirou meu apetite. Eu faço, meu Deus, então eu sou anormal, porque eu já cheguei a tomar e eu continuo comendo. Porque nem sempre o medicamento vai funcionar do mesmo jeito entre as pessoas. Pior ainda é a gente tomar um medicamento por conta própria, porque a gente sabe que um possível efeito colateral dele vai gerar um resultado que eu queira. Né? Então, existe esse nível, infelizmente, dessa baixa ou nenhuma responsabilidade que as pessoas têm sobre o seu próprio corpo. Porque você tomar um medicamento desse, como fluoxetina, ele afeta diretamente o seu sistema nervoso central, onde ele vai mexer na sua vida inteira.
na maneira como você pensa, na maneira como você se sente, na maneira como você se comporta. Tanto é, pronto, eu estava falando do meu diagnóstico, eu faço uso de medicamentos, e esses medicamentos, eles conseguem me deixar numa estabilidade que o meu sistema nervoso estava necessitando. Quando eu tomava um pedacinho a mais, na fase de ajuste de medicamento, quando tomava um pedacinho a mais ou um pedacinho a menos, a gente vê os resultados. E tem tantas pessoas que fazem uso de vários tipos de medicamentos de maneira tão irresponsável que não tem ideia do quanto que isso pode ser nocivo para a sua saúde como um todo. Aí vocês cheguem lá com o catupiry pra mim, com o bolo, com coxinha, com pastel, né? Autismo. O que, primeiramente, o que é autismo? Né? Porque muita gente está confundindo autismo com TDAH. Aí até mandaram perguntas, Sim. né? Tipo, autismo e TDAH é a mesma coisa? Aí eu disse, não, vou deixar para nossa convidada responder, nos explicar. É a mesma coisa, não é? São parecidos, se não são? O que seria, primeiramente, autismo? Não são iguais. E por partes, é porque tem tanta coisa para falar que o autismo, na verdade, o nome correto é transtorno do espectro autista, TEA. O transtorno do espectro autista é um tipo de transtorno do neurodesenvolvimento. Para a gente classificar uma pessoa com TEA, ela precisa preencher alguns critérios. Existem, inclusive, os níveis de gravidade em relação à apresentação da sintomatologia, que é o nível mais leve, moderado e severo. Então, um indivíduo que tem autismo, geralmente, o que ele vai apresentar? Dificuldade de contato visual. A gente, quando tem uma criança bebezinha, ela vai crescendo, os pais, eles podem até notar, mas meu filho, ele é diferente do irmão, ele é diferente dos coleguinhas de sala. O que acontece? Geralmente, essas identificações que a gente faz com esse olhar que eu te falei, o contato, quando a gente chama fulaninho, ele não escuta ou não consegue desviar a atenção que está hiperfocada no brinquedo, por exemplo, para olhar e dizer oi, porque ele está ali, concentrado ali, né? Pode ter alguns aspectos de sensibilidade sensorial. Então, existem várias categorias, várias categorias de sintomas que podem estar presentes, se manifestando. Então, várias pessoas podem ter autismo, mas até ser confundidos com outros transtornos por falta de conhecimento. Mais uma vez, eu ia enrolar bem muito para dizer um negócio bem bonito, mas é isso. Falta de conhecimento. Né? O que a gente viu, na verdade, nesses últimos 6 anos, ou até sendo mais generoso nos últimos 10 anos, são pessoas sendo diagnosticadas como pessoas autistas, e na verdade não. Como, por exemplo, essa mistura de diagnóstico do TEA com o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é o que significa o TDAH. Onde é que está essa mistura? Porque as pessoas que têm o TDAH, elas também têm algumas características de hiperfoco quando estão fazendo alguma coisa que não, isso aqui especificamente, mas tem dificuldade com as outras coisas que estão acontecendo. Aqui onde a gente está conversando, tem luz aqui, 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 ali, aqui. Então a pessoa com TDAH, ela está recebendo muito estímulo. Aqui é muito estímulo para a gente parar e eu ficar aqui concentrada, olhando para você, mas ao mesmo tempo tem pessoas ali, tem outras coisas, tem comida, tem água, tem isso. Então são muitos estímulos para o cérebro dela. O TDAH também é um tipo de transtorno do neurodesenvolvimento. Não sei se também aí as pessoas se confundem por isso. É como se eles fizessem parte de uma mesma classe. Estão ali, TEA e TDAH, mas são super diferentes mesmo. Ambos com estimulação correta, estimulação terapêutica, a gente consegue que o indivíduo ele consiga lidar melhor com o transtorno. Então, geralmente, as crianças com os dois tipos de transtornos, elas conseguem evoluir de maneira bem mais funcional ao longo da sua adolescência quando tratadas desde pequena. Mas uma coisa eu quero salientar,
independente de diagnóstico, de fechar mesmo o diagnóstico, isso aqui é TEA, isso aqui é isso, leva para um profissional, verifica quais são. Que profissional seria? Psicólogo, psicopedagogo, fono, vai depender do maior prejuízo que essa criança tem. Um neuropediatra, por exemplo, faz os estímulos daquilo que ela está precisando. Então, se ela está com um atraso na sua linguagem, está ali com dificuldade de sentar no chão e brincar com alguém, um par dele, né, um colega de sala ou um irmãozinho, vai estimulando aquilo, porque isso vai fazendo com que ele desenvolva habilidades, que ele vá tendo uma amplitude no repertório dele. Né? Então, eu só vou fazer uma terapia com meu filho se ele tiver diagnóstico de X. Não, está errado. É a gente perceber que a gente pode ensinar e estar junto com a criança, independente do tipo de diagnóstico que ela tenha, e se ela tiver, entendê-la que ela é mais do que um diagnóstico, né? Se a gente entender isso, sabe, a gente muda muito a vida. A gente não é o diagnóstico. Né? Então, muitas vezes as pessoas ficam catando o diagnóstico de transtorno mental na criança, mas a criança ela só está sendo criança. Então, por isso que é importante a gente analisar, acima de tudo, o contexto. Essa parte, assim... Está tão reflexivo, não está aí. É porque veio coisas agora que não está no script. Sabe quando você disse, assim, a questão de brincar... solta... Tá, aí estão pedindo para perguntar assim. Falou em relação da questão do adulto, né? Em relação à criança. E quando se trata do adulto? Tá, porque como são transtornos do neurodesenvolvimento, o TEA e o TDAH, geralmente a gente descobre o transtorno quando criança. Né? Então, geralmente está ali. Quando não, o adulto, ele carrega todos os mesmos sintomas, só que provavelmente num contexto piorado. Por quê? Porque agora tem trabalho, tem que dar conta de casa, geralmente pode casar e etc. Então, existem fatores que são estressantes e desencadeantes que podem piorar esses aspectos relacionados ao transtorno. Quem nasce com TEA ou quem nasce com TDAH vai permanecer assim o resto da vida. Não tem cura. Então, por isso que a gente tem que fazer o tratamento. Certo. Mas aí, quando a gente foca... Então, vamos voltar para a criança, né? Hoje a gente nota uma diferença na criação. Né? A criação de hoje não é a criação de antigamente. Hoje a gente tem muita tecnologia. Hoje a vida dos pais são mais corridos para dar uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de ensino melhor em relação aos estudos. Essa questão da tecnologia não atrapalha o desenvolvimento dessa criança? Influencia sim. Eu não consigo te dizer se atrapalha ou se não atrapalha, Tá. porque o atrapalhar ou causar prejuízo vai depender muito da maneira como a própria criança interpreta a realidade dela, mas tem a influência direta. Lembra que eu falei que a saúde mental ela vem do biológico, psicológico, nananana, pronto. O contexto que a gente está hoje, as crianças de hoje, é um contexto totalmente diferente da nossa época. Isso. Né? Então, pode ter influência direta? Pode ter uma influência direta. Eu pensei que ia ser um fogo. Mas no momento nem pensou nada. Vai entrar um de fundo. Não, eu só fiquei meio assustado. Eu pensei que era a iluminação aqui. Caindo, tá indo embora. Começando um fogo aqui. Mas tudo bem. Influencia. Voltando. Influencia. Lembrando que não é só o excesso de estímulos que a gente tem. Eu tenho uma sobrinha que tem 2 anos e 2 meses. E ela sabe mexer no celular e botar no YouTube de um jeito que eu... Me ensina, por favor. 2 anos a menina, ela já faz assim com o dedinho. Então, assim, é adaptação também da espécie. A gente está evoluindo. Então, tudo que a gente também vivenciou na nossa época foi totalmente diferente dos pais, dos avós da gente.
Então, a gente foi precisando se adaptar. O cérebro da gente vai se adaptando a essas situações. Então, todo o contexto social que a gente está inserido interfere. Tipo, a gente escuta isso muito dos antigos. Eu chego a perder o foco agora. A gente escuta muito dos antigos. Ah, deixa esse menino tomar um banho de chuva. Vá, pega o papelão, bota num barro e saia descendo na ladeira. Mas eu acho que talvez a gente não tá, assim, a gente tem um medo da evolução, né, de certa forma. Não sei se eu estou me expressando corretamente. Porque eu tô com medo hoje dos bebês quando nascer já sair falando, minha gente. É sério, né? Antigamente, a gente nem abriu o olho, né? E isso. É, Hoje, assim, são momentos raros, né? Mas já focam. Nasceu a risada, a primeira risada do bebê, a risada fez o bebê fez um gesto, piscou o olho. Então, assim, acho que a evolução acaba meio que assustando também. Não sei até que ponto, né? Mas será que essas crianças, com essa tecnologia toda, menino, acho que eles vão trabalhar, eles vão tomar o lugar da gente. já estão Trabalhando. tomando, né? A gente vê hoje muitas crianças e adolescentes com mais quantidade, né? Porque na nossa época a gente tinha umas crianças meio perdidas. Tinha assim, Xuxa não, Angélica, Eliana, eram crianças quando começaram. Hoje a gente Isso. vê milhões ou várias possibilidades no YouTube, né? YouTuber, assim, crianças de 10 anos e assim por diante. O novo assusta porque a gente tem essa característica de se proteger. Por que você, antes de atravessar a rua, espera-se que você olhe de um lado e olhe do outro? Proteção, sobrevivência. Então, se eu estou aqui confortável, eu sei exatamente o que vai acontecer nessa câmera, naquela, com você, eu estou aqui bem. Mas, quando a gente para pensar em um contexto que a gente não conhece, quando eu cheguei, eu fiz, peraí, como é isso aqui? Como é isso? Eu dei uma investigada. Proteção. Né? Então, é isso que vai diferenciar o que é natural e o saudável do que vai se transformar num transtorno ou no patológico. Porque se eu fico aqui olhando para tudo o tempo todo, eles estão não só me filmando, né? Mas estão querendo outra coisa comigo. Então, a gente pode sim no processo patológico evolutivo, desenvolver uma paranoia. Então, é sempre entender que a análise do contexto é importante, a gente entender qual é o nível de estímulo que essa criança, no caso do contexto que a gente está falando, ela está tendo e o quanto que isso está impactando. Né? A própria dinâmica, a criação dos valores dessa criança, da família, enfim. Bacana. Deu para. Acho que eu estou no meu processo de defesa. Mas, mudando um pouquinho do. um pouquinho. Em relação à pandemia. Vamos falar agora um pouquinho da pandemia, né? É, na sua concepção como profissional, qual foi a influência que a pandemia trouxe no período de quarentena na saúde mental da população? Foi um período muito difícil para todo mundo, por vários aspectos. O isolamento dentro de casa, a convivência entre as pessoas da mesma família que não se viam, então ninguém mais conhecia ninguém. Houve uma alta taxa de divórcio, inclusive o meu. Né? Eu me divorciei nessa época. Eu também estou contando minha vida aqui, né? A alta taxa de divórcio, o processo foi muito sofrido para todo mundo, principalmente quando a gente leva em consideração os aspectos das pessoas que se contaminaram logo lá no começo e as que vieram a óbito. Inclusive, a gente não podendo nem ir muitas vezes se despedir do nosso parente, de estar em casa, fazer uma chamada de vídeo para poder se despedir. Né? Então, foi um momento que o sofrimento mental foi muito grande, muito grande. Ninguém dessa geração tinha passado por nada parecido. Então a gente não sabia o que fazer. Lá no começo teve a época que a gente não encontrava álcool para poder, né, higienizar as nossas mãos. A gente tinha medo de ver as pessoas, só ver uma pessoa de longe, né, de se parametrizar de maneira adequada. Falei certo, né? Falei certo? Então, tudo isso mexeu muito com a gente. O medo foi muito grande. Então, teve sim uma alta taxa
de aumentos de transtornos mentais, suicídio. Então, tudo isso, o que já existia, teve uma piora significativa e quem nunca teve, passou a ter. Então, pouquíssimas pessoas saíram, entre aspas, ilesas. Então, se a gente parar para pensar, a gente está em 2023. A gente nem saiu totalmente da pandemia. Eu acredito, diante do que eu percebo, que a gente só vai sentir mesmo a pancada, nós profissionais de saúde, a pancada dessa onda, de tudo isso, de pacientes necessitando auxílio na saúde mental daqui a uns 2 anos ainda. Porque a gente está num processo, de acordo... Você pediu minha opinião, tá dando, né? Certo. De acordo com o que eu percebo, de voltar e se estabilizar economicamente. Então, as pessoas ainda estão assim, muito nessa busca de tentar voltar a ter o mínimo de condição para viver. Então, eu acho que depois desse processo, dessa preocupação um pouco mais estável, estabilizada, é quando vai, entre aspas, a adrenalina baixar um pouco e as pessoas vão buscar ajuda. Eu acredito dessa forma. Ou seja, a pancada ainda vem maior. Dentro da saúde mental, na sua opinião, você espera que ainda uns 2 anos é que sinta Assim, mais... esperar, a gente não espera, né? Não, mas Mas a minha assim, expectativa, infelizmente, é que sim. Porque as pessoas, o serviço público não suporta a quantidade de pessoas que necessitam de auxílio na saúde mental. Não suporta. A gente não tem condições de dar esse atendimento às pessoas que estão necessitando, né? Então, psicólogo no SUS é uma dificuldade tremenda. A gente fala de um processo dos pontos, né? Vou chamar assim para ficar mais fácil, como o CAPS. Mas o CAPS está superlotado também, o Centro de Atendimento Psicossocial. Quando a gente fala de vários elementos que poderiam estar ajudando, está tudo superlotado. Então, essas pessoas não têm acesso, vão para particular. É aí que não tem acesso mesmo, porque tem a consulta com o psicólogo, só consegue ir uma vez, porque é muito caro e eu preciso comprar o gás da minha casa, eu preciso comprar comida para meus filhos. Então, existe toda uma população que precisa ser assistida e a gente ainda não consegue. Então, os problemas de saúde mental, elas não vão ser abduzidas. Elas só vão se agravar se você não cuidar. Né? Então, é por isso que eu digo que a minha expectativa, infelizmente, é quando as coisas se equilibrarem mais financeiramente, porque a gente também verificou, pelo menos aqui no Brasil, essa crise política que a gente vivenciou muito grande, isso impacta diretamente também. Então, quando as pessoas se estabilizarem mais na questão financeira, eu acredito que é quando vai ter uma procura maior para tomar conta daquilo que muitas vezes é considerado supérfluo. entendi. Traumas da infância. Pode repercutir lá na frente? Eu pensei que tinha contado teu trauma. Porque ele olhou tu olhou pra mim assim, trauma, né? Tipo, lá vem, Lá vai. vem lá vem a bomba. Lança, menino, lança. Não, mas Pode. porque quando a gente conversa com alguns colegas, tudinho, eles, não, porque eu tive um trauma na infância e hoje repercute. Realmente, o trauma na infância, ele pode trazer prejuízos futuros? Pode? Pode. Pode sim. E é algo que a gente precisa entender. Na infância, ou na primeira infância, que até aos 6 anos, e a partir dali, é onde está acontecendo a grande formação da nossa personalidade, o nosso ser, as regras. Se você pegar 2 crianças e em uma você instruir, não faça isso. Isso aqui é um exemplo para você ter uma ideia do meio. Porque o trauma muitas vezes é o quê? O que acontece, né, de fora para dentro, um abuso, por exemplo. Então, se você pega 2 crianças, mesma idade, e uma você ensina os valores morais, valores religiosos, valores éticos e tudo isso, obrigada. Não. E a outra criança não, ela vive num contexto completamente de vulnerabilidade, você vai ver que pode, não estou dizendo que é 100%, porque existe a influência do meio, pode acontecer com que essas 2 crianças elas vão desempenhar funções na vida diferentes. Então, tudo que acontece na infância, absolutamente tudo, é significativo.
vai depender também muito de como a criança ela vai lidar com aquela situação em virtude do apoio que ela vai receber. A criança ela é resposta de todo o meio que ela está ali trabalhando. Então, a criança realmente ela é moldada até em relação às questões cerebrais. Até uns 6, 10 anos, até 12 anos aproximadamente, essa área da frente aqui que a gente chama de lobo frontal está ainda em seu desenvolvimento, está amadurecendo. E é justamente nessa área aqui frontal que estão contidas as funções cerebrais relacionadas a valores, a julgamentos, a discernimentos, ao próprio pensamento, raciocínio. Então você vê que uma criança ela faz as coisas erradas para a gente na sociedade, porque nós temos normas, e a gente vai lá e briga. Se a criança, dependendo de vários aspectos, ela tiver o estímulo de desculpa e não fazer mais, né, ela vai construindo uma história de vida. Então, a gente que é adulta, a gente sabe quando as coisas são erradas. A criança ela precisa aprender. Então, tudo que a gente passa na infância vai influenciar, sim, na vida adulta. Achei uma pergunta bacana. Existe um momento ideal para você procurar um psicólogo ou uma psicóloga? Diga. Ou não, porque muita gente, eu tenho amigos que fazem acompanhamento com profissionais e dizem, é muito bom, não precisa ter um momento específico. Aí eu queria saber de você, profissional, existe um momento específico ou é sempre bom ter um acompanhamento? Olha, eu penso da seguinte maneira. Até polêmico o que eu vou dizer, porque muitas pessoas dizem assim, todo mundo precisa fazer terapia. Faça terapia, porque é muito bom. Depende. A minha hora exata de buscar a terapia é quando, primeiro, eu percebo que tem alguma coisa diferente. Seja em mim, em relação às minhas emoções, a maneira que eu estou pensando, ou como eu estou hoje está atrapalhando no meu trabalho, está atrapalhando. Se está alguma coisa de descompasso, é o momento certo. Porque não adianta você estar bem, você estar ali de boa e não, vou só no psicólogo porque é chique dizer que eu vou ter minha terapia. Não, 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 não. A gente é um serviço de saúde. Eu posso ir para me conhecer? Pode. É um momento de autocuidado? Pode também. Mas é importante você entender que eu só vou na terapia quando de fato eu precisar me melhorar em diversos aspectos ou me entender porque tem algo que está me incomodando. Sabe eu vou fazer a analogia. Sabe pedra no sapato? Percebeu que tem pedra no sapato? Tira. A maneira de tirar, ir para a terapia. Né? A gente te ajuda. A ideia da terapia, ao meu ver, de acordo com a abordagem que eu utilizo, que é a TCC, é que você possa aprender sozinho a lidar com seus problemas. E através da terapia, a gente vai promover essa sua autonomia. Eu não tenho interesse nenhum que você fique 10 anos comigo. Já isso é diferente em outras abordagens. Entendi. Né? O meu maior interesse é dar alta para você. E eu só consigo dar alta quando você conseguir andar sozinho. Tá vendo? É que a gente fica só no troca de olhares, né? Meu Deus, e o convidado, meu Deus, o que é isso, gente? Por favor, melhorem. O que fazer para melhorar a qualidade de vida? Aí, a gente vamos trazer para o aspecto, né, de saúde mental. O que fazer para ter uma boa saúde mental? Olha, vai depender muito do que você acha que é importante, seus valores. Mas, de maneira geral, o que ajuda muito é a velha atividade física, comer melhor, dormir bem. Pronto. Primariamente, essas nossas necessidades básicas aqui sendo atingidas. Outras questões que auxiliam muito são as relações sociais saudáveis. Você fazer o que você gosta, então não focar 100% do seu tempo somente no trabalho ou em uma área específica da vida. É você entender que existem outras questões que você pode se alimentar e aquilo ser saudável. Porque eu posso dizer para você, ter uma saúde mental melhorada é você criar um cachorro ou criar um gato. Vai que tu tem alergia a gato, a cachorro, e tu não gosta nem de gato nem de cachorro. Isso vai melhorar a tua vida? Não vai. Vai piorar. Mas pra mim, que eu sou apaixonada por cachorro, ter os meus 2 cachorros em casa é uma das melhores coisas que eu tenho na vida. Então, eles são terapêuticos pra mim. Então, não existe uma fórmula para a gente determinar o que é a saúde mental ou como é que eu posso ter mais saúde mental. É você se conhecer mais e entender o que
vai ser mais significativo para você, vai trazer mais valores de vida para você e isso te favorecer um bem-estar. Bacana. Tá vendo, pessoal? Criem cachorros. Só para quem gosta, né? Vamos fazer um quadro? Ai, meu Deus. Vou chamar o quadro, porque aqui, senão a produção me mata. Deixa eu me posicionar. Tô com medo. Tá? Pode tomar uma aguinha. Não. Olha, eu mostrando como ser bem saudável, tá vendo, gente? E a gente vai pro quadro. Vocês perguntam e ela responde. Como é que vai funcionar? A gente abriu uma caixinha de pergunta lá na nossa rede social, no Insta, e aí a gente teve até várias perguntas. Talvez você já tenha até comentado, tá? Então, vamos lá. Tô nervosa. E agora? Eu vou começar, porque assim, tem uma parte que aí acredito que seja mais focada em gestão, que a gente vai ter, né, a conversa. E aí Heloísa Cavalcante pergunta: quando eu sei que encontrei o psicólogo certo para mim? Quando ela encontrar, ela vai sentir. É que nem o amor da vida. Porque as pessoas perguntam, como é que eu vou saber que é o melhor? A melhor. Não, quando você encontrar, você vai saber. Mas eu acredito que o princípio básico que você precisa prestar atenção é a ética. Né? Então você tem que perceber se aquele profissional ele é ético. Se for um profissional, uma pessoa que se diz psicólogo, mas está ali só para dar conselhos, dicas, para falar da vida dele, não é um bom profissional, certo? Então acho que descarta essa galera que acha que é psicólogo. Cuidado em quem diz que é terapêutico, é meio psicólogo, mas trabalha com outras questões. Enfim, quando você contratar essa... Então Bota meu número aqui. Aí ela faz uma segunda pergunta. Quais os tipos de problemas são mais comuns em consultórios? Nas consultas, desculpa, nas consultas. Sinceramente, o que eu vejo nesses meus anos de prática são relacionamentos. Relacionamentos amorosos, conjugais. Então, geralmente a pessoa vem porque está passando por um momento de ansiedade ou está triste demais, pensa em terminar. E, na verdade, verdadeira, no fundo do problema não é nem o namoro. Já vem com as crenças que a pessoa tem sobre ela mesma. Ela não ser suficiente, ela ser uma pessoa ruim, ela ser isso ou aquilo. Que muitas vezes a gente vê aflorar essas questões das crenças nos relacionamentos íntimos. Que é quando a gente se mostra de verdade, né? Então, os principais problemas que eu vejo que o pessoal traz para o consultório é isso. Ou com os pais, né? Esse processo de relacionamento com pais também. Aparece muito. Aparece. Aí Rafael BR pergunta: a psicologia também atua no TDAH? Sim. Já foi até meio que comentado aqui, né? A Nath Barros. Estresse diário. Durante um longo período, quais os problemas futuros? Pode ser vários. E pode, inclusive, ocasionar no próprio corpo. Né? Você vê que a pessoa, por exemplo, devido a tanto estresse, devido a tanta ansiedade, devido a tantos problemas, isso refletir no corpo. Né? Então, mais uma vez, também vai depender de cada pessoa. Todas as perguntas que você vai fazendo com o psicólogo, ele vai responder assim: depende. Por quê? Vai depender de cada pessoa. Estresse. Imagine, você está num contexto diário, há 6 meses a um ano estressante. Você pode colapsar. Aí surgiu outra, como a psicologia ajuda na síndrome de burnout. Ah, pronto. Que é o que isso? Nada mais é do que um processo de estresse causado pelo contexto de trabalho. Então, a psicologia ela vai estar atuando justamente criando algumas estratégias para você lidar com esse contexto de estresse no trabalho, porque, primeiro, a gente não controla o nosso trabalho. A gente não controla o nosso chefe.
A gente não controla os coleguinhas que estão conosco. O que a gente pode fazer? Ou sai do trabalho, ou permanece no trabalho fazendo uma nova ressignificação daquilo que você está vivenciando e você ter a sua vida paralela ao trabalho para te ajudar a fazer essas atividades físicas, ter momentos de lazer e entender que não é o trabalho em si, muitas vezes, mas a maneira como você interpreta. Então, a sua relação com o seu colega pode estar ali atritando o tempo todo e você fica cada vez mais estressado. Ah, porque eu não aguento aquele fulano, porque não sei o quê, tá, 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 tá. Então, você precisa aprender a lidar com essas questões de trabalho ou sair dele. Não tem outra escolha, não. Não tem. Aí tem outra pergunta. Psicologia e fármacos andam juntos ou separados? Juntos. A utilização de medicamentos é a prática direta da psiquiatria, que é o que vai diferenciar o trabalho do psicólogo e o trabalho do psiquiatra, porque somente o psiquiatra pode prescrever o uso de medicamentos. Ele que estudou toda essa parte da psicofarmacologia, né, de como tem todo esse esquema medicamentoso para a atuação de um paciente que está necessitando, certo? Então, o psiquiatra e o psicólogo, eu costumo dizer que fazem e formam um casamento. Então, muitos problemas ou transtornos que o paciente pode vir a ter vai ser resolvido de maneira muito mais eficaz e rápida através do uso de medicamentos. Porque a terapia, ela tem o seu processo eficaz de causar a modificação cerebral? Tem, isso já é comprovado. Mas o medicamento, ele vai organizar aqueles neurotransmissores, toda essa neuroquímica de maneira mais exata. Então, andamos juntos. Certo. Aí surgiu assim. Quando sei que encontrei o profissional certo, já que existe a variedade de abordagem. Ah, pois é. Na psicologia, a gente tem. A psicologia é como se fosse um grande guarda-chuva, e debaixo desse guarda-chuva a gente tivesse várias abordagens. Então, a minha, por isso que eu me identifiquei logo no começo, que se chama terapia cognitivo comportamental. A gente tem o quê? A psicanálise, a gente tem abordagem sistêmica, centrada na pessoa e etc. Cada maneira, cada abordagem tem uma maneira de trabalhar. Então, muitas pessoas vão se identificar com algumas abordagens específicas. Aí, como é que ela vai saber? Testando. Eu vou fazer um comparativo. Como é que você vai saber se vai gostar mais de fulano ou de fulano? Conhecendo. Então, não tem como eu dizer assim, procura fulano, procura na internet como é que funciona essa abordagem e a outra. Você pode até ter uma ideia, mas você só vai saber experienciando, porque além de uma abordagem, existe uma pessoa. Então, às vezes, a abordagem você não era tão indicada, mas o profissional você se identificou. Uma outra questão é que, atualmente, na verdade, nesses últimos anos, e cada vez mais de maneira enfática, o que a gente percebe é que a abordagem que eu sigo, que é a TCC, ela é a que é mais comprovada cientificamente e que mais traz resultados quando a gente fala de pacientes que vão a psicólogos, psiquiátricos, de maneira geral. As outras abordagens têm evidências científicas? Nem todas, né? Então, uma que é mais comumente conhecida, a psicanálise, por exemplo, ela não tem evidência científica nenhuma, mas para várias pessoas funciona. Então, se funciona, fica aí para você a opção de ir. Outra perguntinha aqui. Estão ligando pro meu celular, meu Deus! Só Espera atender. aí! Espera aí! Alô? Alô? É Davi? Deixa eu ver aqui que acabou fazendo. Achei. Menino, tem umas perguntas bem filosóficas, sabe? Vamos. A ansiedade também é um problema recorrente na vida de um psicólogo? Sim. Poderia Sim. falar um pouquinho? Posso. A gente passa o dia inteiro, a nossa demanda maior de trabalho é com problemas de outras pessoas, né? Então, a própria carga que a gente tem no nosso trabalho é uma carga que favorece o surgimento, assim, da ansiedade. É um ponto importante que a gente precisa falar. Outro aspecto é em relação à própria cobrança, que eu noto que é uma questão que acontece em boa parte dos psicólogos que eu conheço. A gente se cobra muito em dar o melhor para o nosso paciente
E isso gera ansiedade, né? E outra coisa, nós somos seres humanos igual aos outros e a gente tem toda a nossa vida além do consultório de uma maneira que isso também pode agregar e piorar o nosso quadro de saúde, né? Então é algo que é importante. Todo psicólogo parar para se olhar e se cuidar. Aí tinha em seguida uma pergunta, porque o telefone travou tudo, mas consegui decorar a pergunta. Todo psicólogo tem acompanhamento com um outro colega da psicologia? Sim, também. Nós temos nosso próprio psicólogo. Só que aí vem naquele mesmo contexto. A gente só vai procurar ajuda psicológica se a gente estiver necessitando, igual as outras pessoas. É bom a gente fazer acompanhamento psicológico, independente disso? É, mas talvez seja mais eficaz para o psicólogo em si estar fazendo, por exemplo, uma supervisão. Então, depende do que ele está necessitando no momento, mas que a gente pode fazer, a gente pode. E deve. Inclusive, até me corrija se eu estiver falando alguma besteira, tá? Tá. Os próprios estudantes de psicologia, eles têm que ter um acompanhamento, é isso? Tem sim. Não existe uma obrigatoriedade na resolução, nem para os profissionais, nem para os estudantes, que eles têm que ter. Mas é bom que o estudante, desde o início da graduação, já possa entrar nesse processo de autoconhecimento. Porque o que a gente percebe é que tem muitos estudantes que entram na faculdade de psicologia porque querem se autoconhecer, aquele momento é terapêutico. Tá, beleza. Pode ser uma das suas motivações, que faz você ir lá todo dia. Mas esse não é o principal motivo. A sua missão é cuidar de outras pessoas. Né? Então, assim, principalmente no final do curso, no último ano do curso, que é quando geralmente os estudantes vão estagiar na clínica, pegar pacientes para estar lá, eles precisam realmente estar em terapia. É muito importante. E de preferência que faça terapia na mesma abordagem em que ele vai atuar. Porque o processo terapêutico que ele vai passar enquanto paciente também pode trazer para ele ideias de como atuar, né? Então, é algo que é preciso pensar também. Bacana. Aí temos outra pergunta. Não me sinto confortável em ir a um psicólogo ou psicóloga. Parece que estou me traindo, contando as coisas íntimas. O que é que você pode, assim, dizer para uma pessoa que não está querendo, de certa forma, chegar num profissional que pode ajudar, porque ela está se sentindo traída em ir contar algo íntimo? Talvez, eu entendo, né? Porque provavelmente pode ter crenças por trás desse tipo de pensamento dela, em que contar minhas coisas para outras pessoas significa que outras pessoas vão me trair também. Então é melhor eu guardar do que eu me expor e essa exposição trazer uma piora do meu quadro. Mas é entender que o profissional ele está ali para ajudar, para ser ético. Aquelas informações não vão sair dali do consultório e dela só ir realmente quando se sentir pronta ou então for trabalhar outros problemas e se sentir confiante, levar essa situação para o psicólogo, né? Eu acredito que ir ou escolher fazer terapia ou necessitar fazer terapia deve trazer mais paz do que uma perturbação para a pessoa. Porque se ela tiver desse jeito, talvez seja interessante conversar com o psicólogo mesmo, sem ser fazer terapia, sabe? De ir e perguntar como é que faz. Eu quero fazer terapia agora não, mas como é que funciona? Então, é uma possibilidade. Manda ela mandar uma mensagem para mim no direct que eu converso com ela de boa. Pronto. Eu explico, ó, é assim, assim, assado, funciona desse jeito. Pronto. Bacana. No finalzinho aí, a gente, quando a gente estiver conversando, a gente deixa seu tudo. telefone, sua rede social, tudo, para Bota. quem quiser entrar em contato, tá, galera? Mandaram bem filosófico Mandaram agora, muito, viu? sabe? O homem transforma o meio ou o meio transforma o homem? Eu acredito que é um processo recíproco. A gente tanto transforma o meio quanto o meio nos transforma. Por exemplo, essa conversa só está tendo aqui porque um dia eu conheci Rafael. Então, as pessoas que a gente conhece no meio são pessoas que vão nos modificando. E a gente também modifica as outras pessoas, né? Então, não existe um processo diante desse contexto que é unilateral. Então, é recíproco. É recíproco, né?
Mandaram muito. Eu tô até Foi. surpreso com o que eu tô... Gente, olha, só perguntas, viu? Não é consulta, não. É brincadeira, gente. Fica à vontade para interagir. É, como identificar uma pessoa que tem toque? Ó, o que é o TOC? TOC é o transtorno obsessivo compulsivo e pode estar relativo a pensamentos. A obsessão é o quê? Pensamentos que são intrusivos e pensamentos que vão causar cada vez mais esse mal-estar, esse incômodo na pessoa. Compulsão são comportamentos repetitivos que, se ela não fizer determinada coisa, por exemplo, contar quantos azulejos não se usa mais, né? Quantas cerâmicas tem aqui, porcelanatos, quantos tem aqui, né? E contar de novo, ou quantos degraus da escada e assim por diante. Como é que a gente percebe, então? Quando as nossas práticas, sejam comportamentais, os nossos pensamentos estão se repetindo tanto que aquilo está trazendo prejuízo. Por exemplo, eu tomo banho 5 vezes no mesmo banho. Então, durante o dia, que eu tomo 4 banhos ao dia, eu passo cerca de 3 horas tomando banho no dia. Às vezes eu me atraso porque eu fico conferindo a porta várias e várias e várias vezes. Então, o toque, ele precisa ser avaliado com esse nível de gravidade, de prejuízo significativo, né? Não deve ser causado por nenhum uso de substâncias e etc. Então, a gente identifica o toque mais nesse sentido, né? Em relação a tudo que está se repetindo, sendo invasivo em relação à nossa mente, ou no nosso comportamento se repetindo mesmo, e sendo prejudicial. Acho interessante essa sua fala, porque eu volto, antes de eu ir para o trabalho, eu volto para conferir se a geladeira está fechada pelo menos 3 vezes. Certo. 3 vezes. Calma, gente, não estou dizendo que eu tenho toque. Mas não sei se é por causa do abre e fecha mesmo. Ai, é tão interessante você falar isso, porque a gente precisa entender uma coisa. Muitas vezes a gente faz algo automático. Isso. Pegar o copo, deixar o copo. Eu deixei o copo mesmo, porque a gente fica pensando em outras coisas. Isso de conferir se a geladeira está fechada, se a porta da frente está fechada, se isso, se aquilo, porque muitas vezes a gente está fazendo isso e não está prestando atenção. Aí fica, será que eu fechei? Isso é uma coisa. Toque já é a outra. Aí a gente precisa entender se essas tuas 3 olhadinhas na geladeira está sendo um comportamento só de conferência mesmo, porque eu não estava prestando atenção. Porque isso acontece em virtude dessa falta de atenção que a gente está, ou até de um processo de ansiedade, sabia? Tanto é que o toque antes era um tipo de transtorno de ansiedade. Aí deixou de ser porque começou-se a perceber que primariamente está ali as alterações comportamentais e mentais. Não é por ansiedade que a gente se comporta assim. Podemos ter ansiedade atrelada a isso? Podemos. Mas não é o ponto que vai gerar isso. Então preste Bacana. atenção no que você está fazendo para não ficar repetindo e indo lá várias vezes. Não, é até interessante eu também expor, porque talvez alguém em casa faça a mesma Com coisa certeza. e já ter, meu Deus, eu tô com toque, eu tô com alguma coisa. Acho que a vida é tão corrida que você vai fazendo também muita coisa no automático. Um exemplo, eu para acordar, abro os olhos, desço da cama, vou tomar meu banho, vou escovar os dentes, aí tenho que em seguida tomar café, fazer o que eu tenho que fazer antes de sair para o trabalho. E é uma rotina tão longa, tão puxada, que chega uma hora, meu Deus, eu fechei a geladeira, Eu escovei o eu dente. escovei os dentes. É, justamente. Quando dá uma conferida, escovei. Pode acontecer. Aí vem assim o excesso de carga mesmo, né, de estresse, de ansiedade. Então, realmente parar um pouquinho e prestar atenção. Essa pergunta acho que já foi muito parecida nas que você já comentou, né? Só tem mais essa e mais Fique à duas. vontade, eu tô aqui o dia inteiro. Como meus traumas, quando criança, podem interferir na minha vida adulta? Interferem. Né? Você já comentou um pouquinho. Se quiser comentar mais um pouco. É só para dizer assim, que eu não tenho como dizer exatamente no que vai interferir. O que eu posso te dizer é que tudo que acontece na tua infância reflete no futuro. Tudo. Tudo, 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 né? E além de questões de transtornos, mas em questões de memórias mesmo, memórias afetivas. Então, a gente se lembra de situações, principalmente quando elas estão atreladas às questões emocionais, porque as áreas cerebrais são as mesmas. O centro da nossa memória é o hipocampo. O centro principal das emoções que está ali
no ciclo de regulação emocional é o hipocampo também. Então, até estruturalmente, tudo está ligado, as suas memórias e as suas emoções. Por isso que você consegue se lembrar daquele aniversário, quando você tinha 5 anos, que aconteceu que seu pai não foi, ou então quando você caiu de bicicleta e os meninos da rua ficaram rindo de você, ou quando você foi lá na escola e você tropeçou, cortou o cabelo, enfim. As memórias, elas também se selecionam pelo nível de emoção que é envolvida. E aí, junto a isso, tem os aspectos das nossas interpretações diante dos fatos. Então, os traumas podem causar, interferir na nossa vida? Sim. Assim como situações que não são tão consideradas traumáticas assim pela sociedade e interferem também. Bacana. Vamos. Como criar uma boa rotina entre vida profissional e familiar? Boa pergunta. Depende. É, Porque depende muito do seu tempo, de fato, né? E eu não sei como te dizer o que de fato você precisa fazer, mas avaliar o que é que você tem hoje, entender dentro de, como se fosse num gráfico de pizza, assim, quanto tempo eu tenho dedicado à minha família, quanto tempo eu tenho dedicado ao meu trabalho, e eu acredito que a melhor forma de a gente falar sobre dedicação é quando estar com aqueles que a gente ama, estar 100%. Porque muitas vezes a gente ou tá por obrigação, porque eu tenho que ir ver meu pai, porque eu nunca vejo meu pai, ou a gente acaba trabalhando por necessidade e tem que ir. Então, esteja vivenciando aquilo que você precisa naquele momento. Isso traz uma vida muito mais valorosa e significativa, porque senão você vai estar no trabalho, eu queria estar em casa. Aí quando estiver em casa com os familiares, mas eu devia estar trabalhando para ganhar um dinheirinho a mais. Então você nunca vai estar satisfeito onde é que você está. Então, é vivenciar, estar presente naquele momento. E essa organização de rotina, ela vai acontecendo mediante o que você estabelece como prioridade. bacana. E para a gente encerrar, a última pergunta: como conseguir ser mais pacientes com as pessoas? Aceitando elas como elas são e não do jeito que você quer. Acho que hoje as pessoas querem modificar as pessoas para se enquadrar né, no seu jeito, no sua. Não fique me olhando, não. Minha gente, eu tô com medo. Acho que eu não vou trazer mais profissional de saúde para o podcast, não. Né? Mas assim, brincadeiras à parte, mas as pessoas querem moldar as outras para ela caber no seu mundo, É. em vez de aceitá-las. E também porque muitas têm as crenças assim. A minha percepção é a certa e a sua está errada. Então você deveria fazer do jeito que eu estou fazendo. Então, o seu ritmo está errado, o meu que está certo. Então, o processo de aceitação genuína das pessoas é um processo que te liberta de até da impaciência, da intolerância, da convivência com outras pessoas. Ah, bacana. Tá vendo aí? Fiquem ligadinhos, tá certo? Tome uma aguinha. Eu tenho Vamos. medo que tu vamos... manda tomar água, vai. Ai, meu Deus, minha água acabou. Produção, socorre nós, por favor. Pode me dar água, querido. Eu sirvo aqui, não tem problema não. Então, esse foi o quadro, né? Vocês perguntam e ela responde. Espero poder ter ajudado. No caso, eu Também. não, ela, né? Eu só transmiti a pergunta de vocês. Mas agora vamos mudar um pouquinho, vamos falar sobre gestão. Vamos. Eita, porque você também é dessa área, Sim, sim. né? A gestão que eu trabalho diretamente é a gestão relacionada à clínica, né? Eu sou psicóloga clínica e a psicologia, aproveitando, ela tem várias áreas de atuação, dentre elas a psicologia clínica. Muitos profissionais, eles acabam entendendo que não precisam ter um cuidado de gestão na clínica. Muitas vezes a perspectiva de falar de gestão na psicologia se volta a basicamente duas grandes áreas, que é a organizacional, né, a de empresas, e a hospitalar. Então, e até educacional também, mas muitos profissionais acabam não percebendo, não sei de onde veio essa cultura de maneira geral, mas como é que você vai ter seu próprio negócio se você não sabe gerir? Como é que eu vou ter o meu próprio consultório se eu não sei como lidar com impostos, por exemplo, como lidar com a questão de contabilidade, como lidar com os aspectos relacionados à divulgação do meu trabalho? Então, como é que eu vou ter uma saúde financeira adequada
para me manter se eu não consigo entender o que é uma gestão? Né? Eu, quando fui formada, não tinha essa noção, não. Eu fui percebendo isso ao longo do tempo. E, rapaz, esse negócio aqui de atender o paciente não é só isso aqui, não, viu? Não. Então, é algo que a gente precisa pensar também. Isso. Aí a gente, quando foi criar essa parte de gestão, a gente foi atrás de pessoas, né, estudantes, recém-formados e até profissionais mesmo, para dar uma ajudada no que eles teriam curiosidade de poder ter a oportunidade de perguntar a você, né? Aí, para começar um perfil profissional, o perfil em si, ele Perfil no Instagram? nas redes Sim, sim, sociais, sim. ele ajuda ou ele atrapalha? Ajuda demais. Inclusive, durante a própria faculdade, você, enquanto estudante, já deve estar entendendo que o mundo realmente mudou. Sabe o que a gente estava falando da minha sobrinha, que vai passando a telinha? Pronto. Os profissionais da área de saúde, vou voltar para os psicólogos mesmo, precisam entender que os nossos pacientes, em breve, serão essas crianças que estão fazendo assim, ó. Então, eles vão buscar a gente aonde? Nas redes sociais. Precisa sim ter um perfil. O seu perfil ele tem que ser um perfil adequado. Nada de ficar, na minha opinião, nada de ficar misturando pessoal com profissional, como eu já tive algumas pessoas que passaram pela minha consultoria, onde tinha assim, muita foto de biquíni e era um perfil considerado profissional, porque ela tinha colocado lá seu nome, o CRP e etc. E eu fui mostrando para ela, peraí, qual é a imagem ou qual é a sua identidade profissional? É qual? Essas fotos são condizentes? Então é parar para pensar assim, qual é o meu objetivo? Eu não sou contra você postar sua foto de biquíni na rede social, não. Fica à vontade, posta. Cria um perfil profissional para isso. Ou, perdão, um perfil pessoal para isso. Aí posta lá as fotos, do jeito que você quiser. Mas um profissional, geralmente o paciente não vai atrás de você porque você está usando biquíni X. Ou usar um biquíni X invalida o seu trabalho. Não é isso, mas é o que a gente entende ser mais adequado, sabe? Então, ter um bom perfil no Instagram faz toda a diferença. Já foi aquela época do cartãozinho, não existe mais não, viu? Pode funcionar? Pode, mas pouco. Hoje a era mesmo é tecnológica. Não tem como voltar mais atrás. Certo. E quando eu falo isso para as pessoas que já são formadas há um tempo, elas entram num certo desespero. Porque a gente não cresceu nessa geração, né? O Instagram vem de um tempo para cá, no máximo 10 anos para cá. E acho que são 11 anos que a gente tem no Instagram, se não me falha a memória. Então, é entender que esse é o nosso mundo. Ah, mas eu não quero aparecer, eu não quero ter meu rosto lá e etc. Então, vamos criar outros mecanismos? Faz um blog, não sei. Mas que você tem que estar na internet hoje, tem. Principalmente nas redes sociais principais, né? Que a gente fala até em blog, eu não sei nem se os blogs ainda hoje são tão visitados como perfis. Depende no tipo de tráfego que você faz para essa informação. Porque existe público para tudo, né? Atualmente, a rede que é perfeita para o psicólogo é o Instagram. Não é o TikTok, não é Instagram mesmo. Então, é a gente entender como é que funciona o Instagram, como é que a gente pode se formatar na maneira que existem, né, as metodologias que funcionam e também, se tiver recursos, fazer um investimento em tráfego pago. Certo. Aí para quem está saindo agora, já vem na faculdade com aquele pensamento, eu vou abrir um consultório, né? E aí, recém-formado, tem um dinheirinho ali para investir, para poder começar. É, é importante você, se você tiver, mesmo que você tenha uma condição muito boa, é, é viável você abrir um consultório sozinho ou você dividir com outro colega? Mais uma vez, depende. Depende dos objetivos. Porque possa ser que os meus valores de vida sejam viver mais sozinha. Ou, se meus valores de vida sejam mais manter relacionamentos conjugados. Porque, olha só, você dividir uma sala, um consultório, uma clínica com outras pessoas, fazer sociedade, também demanda de alguns cuidados. É um casamento. Então, você precisa estar bem alinhado com as outras pessoas que vão estar com você. Então, é um cuidado que você precisa ter.
O que é mais vantajoso? A pessoa que tem que determinar. Bota uma listinha, vantagens e desvantagens. O que eu estou querendo? Como é que eu posso alcançar aqui os meus objetivos de vida? Então, outra questão. Se eu monto um consultório ou fico em casa trabalhando online, depende muito. O que a gente percebe hoje é o quê? Que o universo online está cada vez mais crescente. 90% dos meus pacientes hoje são online. 90%. E esse cenário era completamente diferente há 4 anos atrás. E a gente já tinha um certo respaldo para atender online. Então, é entender isso. As escolhas que você vai fazer vai depender muito do que você quer. O que acontece? Muita gente quer crescer, quer ser um bom psicólogo, quer ser isso, quer ser aquilo, só que não sabe o que quer. Tá, o que é crescer para você? Pode ser diferente de mim. Crescer para mim quer dizer que eu tenho 40 mil seguidores no Instagram. Tá, para mim isso é uma métrica só. Eu não tenho vaidade com isso, não. Mas se você tem, é o seu método, o seu objetivo de crescimento é esse, então vamos trabalhar para isso. Então cada um vai ter que determinar, primeiro ponto, onde é que está, e segundo ponto, aonde quer ir. Porque se a gente não souber para onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? Então, é isso que a gente tem que parar e pensar. O que é que você quer? Aí, né, na dúvida, sobre o mercado de trabalho para os futuros colegas, no caso da psicologia, né? O que você tem a dizer um pouquinho? Assim, há uma área que se destacou mais, há uma área em crescimento. Por exemplo, uma área que vem se destacando muito é o cuidados paliativos, né? E aí, o que é que você, na sua percepção, dentro da sua realidade profissional, desculpa, na sua realidade profissional, você vê hoje para o mercado de trabalho? Eu acredito que em todas as áreas da psicologia ela está em expansão. Não existe mercado saturado em psicologia. Existem profissionais ruins que não sabem o que fazem. Isso aí é notório. Então, principalmente depois da pandemia, como a gente estava conversando, a saúde mental ela foi muito afetada em todas as áreas, em todos os âmbitos. Hoje, o que eu vejo que está realmente cada vez mais crescente é a psicologia clínica. Há alguns anos atrás, eu via bastante em crescimento a área organizacional, o pessoal, seleção, recrutamento, né, essa parte das empresas que são voltadas para esse tipo de função. Mas hoje em dia, por conta, inclusive, de todo o contexto que a gente vivencia, é esse. Né? Então, a gente vê a área educacional também, a área escolar, que muitos precisam de acompanhamento de psicólogo, ou então de acompanhantes terapêuticos, que não necessariamente precisam ser psicólogos, mas, por exemplo, crianças que têm diagnósticos de autismo, crianças que têm outras necessidades especiais, elas precisam de um acompanhamento. E os próprios estudantes de psicologia, eles podem estar já inseridos no mercado de trabalho, não diretamente como psicólogos, porque são estudantes, né? Mas fazendo esse tipo de trabalho como acompanhante terapêutico. Isso está em crescimento demais. Né? Então, se eu pudesse dizer hoje, 2 grandes áreas é a clínica e a área escolar. Perfeito. Aí já seria uma próxima pergunta. Agora eu vou deixar livre para você falar um pouco do seu trabalho, o que é que você promove. Tudo pode ficar à vontade. A gente está chegando ao fim, é? Não, a gente vai para... Tá quase, mas a gente tem outro quadro Ah, ainda para gente fazer. tá bom. Então, assim, como vocês puderam ver, eu trabalho muito com essa área de transtornos mentais, a área clínica. Só que atualmente eu também trabalho com cursos particulares, cursos livres. Então, eu tenho hoje 7 cursos na Hotmart, onde eu ensino sobre modelos de documentos psicológicos, eu ensino você a fazer contrato terapêutico, atestado, enfim. Eu ensino outro curso também, você a fazer o diagnóstico diferencial dos transtornos mentais, que é o curso facilitando o diagnóstico diferencial dos transtornos mentais, e aí eu vou diferenciando um transtorno do outro, como é que você pode fazer isso. Essas aulas, inclusive, estão atualmente em um processo de atualização. Eu ensino também em outro curso a abordagem específica da terapia cognitivo comportamental, onde eu vou te instruir exatamente o que é que você precisa fazer com os teus pacientes, algumas técnicas, toda a base teórica, filosófica,
Em outro curso também, eu trago para vocês toda essa perspectiva da gestão clínica, ensinando todo o aspecto relacionado a marketing digital, as questões relacionadas a como fazer impostos, tudo de gestão, para você ter seu consultório ali do zero, como é que você pode fazer. Enfim, são vários outros cursos que eu sempre estou atualizando conforme a ciência, né, conforme os aspectos éticos do CFP, e sempre estou produzindo conteúdo lá no Instagram, né, sobre isso. No YouTube também comecei algumas séries, então tem dias na semana para temas diferentes. Dos 5 dias, 4 dias tem vídeos novos. Na terça-feira tem vídeos sobre o DSM. Na quarta-feira tem um aulão com temas não específicos, mas que estão mais em alta. Quinta-feira tem tema sobre a gestão. Sexta-feira tem tema sobre TCC. E sempre eu estou causando aí, trazendo vários eventos gratuitos para principalmente estudantes e profissionais da área da psicologia que querem ser 1% melhor a cada dia. E esses cursos é presencial? Todos São online. todos online. Olha aqui, ó. Tecnológica é ela, viu? Deixa eu ver. Tá, então, para quem não lhe segue ainda, sua rede social, tanto no Insta quanto seu canal no YouTube, tá Isso. como? Os dois estão iguais, Jaiana Ventura. No Instagram, @Jaiana Ventura, tudo junto, Jaiana com Y, e no YouTube, Jaiana Ventura. Eu sou muito criativa. Olha. É porque Jaiana com Y, né? Você vai participar agora do quadro 20 segundos. O que seria o quadro 20 segundos? Mas antes disso, deixa eu ver se a sua premiação. Você participando, independentemente, você tem a premiação. Adoro bis. Tá certo? Olha, tá vendo, menina? Aqui eu tô ligado no gosto dos participantes. Ai, meu Deus, 20 segundos. 20 segundos. Como é que funciona os 20 segundos? Você tem. Aqui eu vou perguntar a você 20 perguntas para cada. Peraí, que até eu me confundi agora. Eu vou fazer 20 perguntas e para cada pergunta terá 20 segundos para responder. Tá, eu pensei que cada pergunta era 1 segundo. Tá bom. Tem 20. Pediram já para eu diminuir, mas ainda vou continuar dando essa colher de 20 segundos, porque assim, tem umas perguntas que é besta, tem umas perguntas que é mais fácil de responder, tem umas que, ai meu Deus, não sei a resposta, peraí, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. Tá. E aí come o tempo. Então a produção vai tá rolando os 20 segundos, né, para cada pergunta, mas vai ter a contagem geral. Por quê? Você está concorrendo com os outros participantes. Ah, é? Então a gente já teve João Pedro que participou, Kiara que participou, Sandro que vai participar e você. Olha, eu sou péssima em tudo que é de competição. Deixa eu contar só uma história. Pode contar, Eu fazia fica à vontade. natação quando era pequena, e assim, 7 anos e tal. E aí eu fui competir. Lá vai eu na competição, né? Tava lá, tá. Eu com o olhinho assim aberto, quando eu olhei, não tinha ninguém na piscina, né? Eu, poxa, você é a primeira. Quando eu bati na borda, olhei pra cima, tava todo mundo só me esperando. Então, assim, eu não sou boa, Rafael. Não competi, não. Mas eu vou me esforçar. Não, mas o bom é que não. Valendo um carro. Não, que valendo o carro, pelo amor de Deus. Olha, gente, no final de tudo, quando a gente terminar essa primeira temporada, aí vai ter um presente simbólico. Agora, não vá pensando num carro, num Pix, numa moto. Pix é bom. Em nome do Senhor Jesus. Bora, vamos. Porque senão eu posso doar minha fatura. Não. Acho que seria legal. Ajuda o coleguinha. Vai. Tá pronto? Pronto, produção. Vou começar, viu? Vai. Uma palavra que representa a psicologia. Compromisso. Uma área de atuação. Clínica. Uma especialização. Neuropsicologia. Um momento marcante no tempo de universitária. Colação de grau. Um perrengue no tempo de universitária. Quando eu namorava um rapaz que não merecia e eu faltava aula. Uma referência na área da psicologia. Carmen Neufeld. Um conselho. Estude.
Um psicólogo pode desistir de seus pacientes? Pode, mas não deve. Uma área da gestão? Clínica. Redes sociais ajuda ou Ajuda atrapalha? demais. Se sente realizada Muito. profissionalmente? Defina saúde mental em uma palavra. Leveza. Viver de consultório ou CLT? Consultório? Todo mundo tem, todo mundo tem que ter um psicólogo ou uma psicóloga. Não. Um evento marcante. Quando minha paciente chorou e eu chorei também. Vale cursar psicologia hoje em Sim. dia? Você atende pediatria? Não. Uma palavra para sua trajetória. Vitória. Uma conquista significante? Minha casa. Um sonho. Tem um filho. Olha, vamos ver. Quantos Foi assim que segundos? pergunta. Menino, o negócio tá ganhei? ficando competitivo, Eu viu? ganhei? Eu ganhei? O negócio tá ficando competitivo. Eu ganhei. Depois a gente vai Eu olhar. quero dizer que você deu umas gaguejadas e isso tem que tirar dos meus segundos. Não, mas peraí. Não. Ó, Eu tá muito em ganhei? primeiro lugar, né? Foi. Quer repetir pra gente fazer mais? Hum, Olha. menino. Quem tá em casa vai acompanhar que não é só um bis, vive uma psicóloga. O carro vem. E aí, esse é o quadro 20 segundos. Adorei. Viu? Lembrei até do ex? Como assim? Ele lembrou, justamente. Foi um trauma. Um trauma Mas como foi é? esse aí. Foi, Na fase da universitária. foi um né? trauma universitário. Olha aí. Aí a gente tem um momento muito simbólico também, que é o seguinte. Todo nosso convidado que chega aqui, ele escolhe. Deixa aqui mostrar. Ai, Quero verde. quero ver, ela já decidiu. Todo convidado que participa do nosso podcast é algo simbólico que a gente quer fazer quando a gente tiver nosso estúdio, né, fixo, que é deixar um recadinho aqui aí, sua assinatura, uma frase, algo que para deixar a sua marca, porque depois a gente vai fazer um painel adesivado com todas as assinaturas, todas as frases de todos os participantes que passaram até aquele momento, Parabéns. né? Eu acho bastante, a gente já tem alguns aqui, né? Dos nossos participantes, então aqui você fica à vontade para escolher a cor. Tem dois tipos de caneta. A produção ficou de providenciar mais cores, mas até agora eu estou esperando. Acho que eles estão esperando o meu cartão de crédito virar para poder ir comprar. Enquanto ela deixa o recadinho dela, a assinatura dela. Não deixe de seguir nossa convidada, não deixe de seguir nossas redes sociais, tá? Acompanhe a gente no YouTube, compartilha, comenta, curte. Isso aí vai ajudar a gente legal, tá? E aqui ela tá fazendo. E vocês não deixem de acompanhar, viu? A gente vai estar abrindo também na nossa rede vizinha lives futuramente, né? Para a gente ter um diálogo ali. E, não, e o interessante vai ser isso, a gente chamar novamente nossos convidados que já passaram, já participaram. Gostaria de dizer a você que a porta do podcast vai estar sempre aberta. Amei lhe conhecer, viu? Você é uma grande profissional. Eu já vinha ouvindo muito sobre você lá no trabalho. Os meninos contam. Quando eu vou dizer que tem colega da profissão que é seus amigos, né? Da produção que é seus amigos. Mas assim, satisfação imensa de poder receber você. A porta está aberta quando tiver projeto, quiser divulgar. Olha, Nath, eu quero voltar, quero falar de um tempo específico. Venha, marca com a gente e as portas vão estar abertas para você sempre comparecer. Obrigada. E aí deixa um recadinho para quem está nos acompanhando. Deixa assim, exatamente esse recado que eu quero deixar, não só como um momento que eu passei aqui, mas para todo mundo, né, que sempre passa na minha vida e eu tatuei na minha pele também, é você se permitir ser 1% melhor a cada dia.
Durante muito tempo da minha vida, eu me cobrava de um jeito excessivo, por ser, por ter traços perfeccionistas. Então, tinha que ser tudo muito demais. E nem sempre precisa ser assim para estar adequado, né? Para estar bom. Então, quando eu entendi que eu podia ser mais gentil comigo, que esse processo é um processo que a gente constrói, é um processo que a gente também pode ir se melhorando. Não perfeitamente, mas 1% a cada dia. A ideia da vida é que a gente possa buscar a excelência não como um ponto de chegada, né? Ah, vou ser bom ou excelente até aqui. Não. Mas que a gente entenda, como o Mário Sérgio Cortella fala, que a excelência é o horizonte. Nós sermos profissionais excelentes ou pessoas excelentes é como um horizonte. Cada vez que a gente se aproxima, mais ele se afasta. Então a gente sempre pode ir melhorando, né? E, e que vocês aqui que estão assistindo, vocês do podcast, onde quer que você vá, que você deixe o seu melhor. Não no melhor, mais uma vez, de ser perfeito, mas no melhor porque você deu o 100% que você tinha, né, para dar. Quero agradecer. Já posso agradecer? Pode agradecer, Mauro, fica à Quero vontade. agradecer esse momento que eu lhe conheci hoje. Tive o privilégio de lhe conhecer hoje, através de duas pessoas que eu amo bastante, que é o pessoal que está aqui na produção, que é Rafael e Kétia. E aqui é um grande momento, porque esse sofá não é só feito de espuma, ele é feito de oportunidade de transformação. E vocês estão fazendo isso. Nada de grande se cria de repente. Já dizia o grande filósofo Epíteto. Então, vocês estão construindo o que um dia será grande. E a grandeza, ela também é relativa, porque para mim isso aqui já é grande até demais. Então, mais uma vez, obrigada, que vocês possam continuar com esse projeto. Foi muito importante para mim estar aqui, né, falando não só da minha profissão, mas da minha vida. E ser aceita, né, validada e ter sido chamada porque eu fiz algumas escolhas na vida. Né? Eu estou aqui porque eu escolhi ser psicóloga. Eu estou aqui porque em uma passagem da vida eu conheci pessoas especiais, né? E a gente entendeu o quanto que as nossas escolhas impactam na nossa vida hoje e sempre. Então, o que vocês estão fazendo hoje vai estar impactando não só aqui e agora, mas no futuro. Então, contem com o meu apoio também. E, para mim, mais uma vez, foi uma grande satisfação. Muito, muito, muito obrigada e parabéns. Obrigado, meu anjo. Obrigado. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Não, mas a gente que agradece, e como eu já disse a você, as portas sempre estarão abertas para você, tá certo? E só para finalizar, galera, gostaria de mandar mais uma vez nosso abraço, nosso muito obrigado aos nossos parceiros, tá? Mangueira Autopeças, AC Mercantil, Pizzaria, não, Confraria da Pizza. Eita, menino, que agora eu foi emocionado, deu um tilt no meu juízo. Jesus, Confraria da Pizza do Gás, meus amores, muito obrigado. E meus mimos, laços e tira personalizado. E é isso, galera. Ela vai voltar, porque eu estou sentindo que ela vai voltar. Meu anjo, muito obrigado. E até a próxima, galera. Tchauzinho.